GEPANcast, o podcast do servidor público. Olá, sejam muito bem-vindos ao GEPANcast, o podcast do servidor público. Eu, Gisele Moreno, estou aqui para recepcionar a nossa convidada especial, a doutora Sarita. Seja muito bem-vinda, Sarita. Obrigada, Gisele. Obrigada a todos os ouvintes do GEPANcast. É uma alegria estar aqui com vocês. Já sou professora dos cursos. Frequentemente tenho contato com vocês, com os alunos da GEPAN. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A doutora Sarita é uma amiga realmente da casa, já é uma conhecida de longa data, conhecida das épocas de corredores da faculdade, da FAI aqui da nossa cidade, que é a Faculdade de Adamantinenses Integrados. Na nossa época era FAI, né, Sarita? Isso. Depois mudou para a Unifai, agora é Centro Universitário. Então, dos corredores de direito para a vida. Exatamente. A Sarita partiu um pouco mais para a área educacional, né? E nós aqui da GEPAN fazemos mais uma consultoria preventiva, consultiva, mais na parte de orientação, então patrimônio, almoxarifado. Entramos um pouquinho também na área jurídica, né? Mas a área mesmo da GEPAN é mais contábil, administrativa. Então a doutora Sarita é uma especialista na área há muitos anos, tem bastante conhecimento, já frequentou muitas prefeituras, Sim. né? Conhece muitos departamentos de educação, muito pessoal relacionado à área educacional realmente. Então é sempre um prazer. Já tivemos cursos, como ela mesma disse, alguns como aluno, como professora, né? Sempre estabelecendo essa troca, né? Esse ambiente de compartilhar. Então, de parceria, inclusive, né? Porque eu até ando conversando bastante esses últimos dias no meu perfil particular do Instagram, falando um pouco sobre a consultoria educacional e sobre, no caso de vocês da GEPAN, uma consultoria mais ampla, voltada ali para vários setores da administração pública, e a minha um pouco mais específica, que é ali na legislação educacional, para a Secretaria de Educação. Mas eu tenho conversado bastante sobre a importância da consultoria, desse trabalho preventivo, desse trabalho de orientação para os servidores públicos. Porque, de certa forma, esse nosso trabalho ele dá suporte, traz segurança para os, principalmente para os gestores, não só para os servidores que estão ali, vocês têm também bastante treinamentos nessa área, mas principalmente para os gestores, porque existe uma gama de legislação, de regras que devem ser seguidas na área de administração pública, a parte também vocês fazem de contabilidade, sim. De auditoria, e no meu caso ali na área educacional que existe uma gama de leis sobre educação, para garantir o direito à educação. Então, eu tenho refletido bastante nos últimos dias aí sobre esse nosso trabalho, que é muito parecido com o de vocês, muito embora cada um tenha aí a sua especificidade, né? Mas o caminho que a gente trilhou, né? Nessa área da administração pública é muito legal. Como ela mesma mencionou, pessoal, ela é muito ativa nas redes sociais. Então, convido, pessoal, diga qual que é a sua rede, o seu contato, para que todo mundo já siga e fique sempre conhecendo essas novidades, que se tem uma novidade, a doutora Sarita está por dentro. Isso, pessoal, eu tenho, hoje estou à frente da Pública Educacional, que é uma escola online, a gente tem chamado assim uma escola online de cursos que são voltados para os profissionais da educação. Então, nesses cursos nós mostramos como a legislação educacional pode ser aplicada ali no dia a dia, então de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, porque nós sabemos aí dessa gama de legislação que existe e que os profissionais da educação, que são pedagogos, não são especialistas no direito, mas que todo dia precisam ali ver os regimentos escolares, as resoluções do Conselho Nacional de Educação. Então, estou à frente da Pública Educacional, então sigam lá a @Pública Educacional, onde eu compartilho várias orientações, temas sobre educação, principalmente educação pública. A gente tem, né, dentro dessa área de
da educação tem o ensino privado e tem o ensino público. No meu caso, e no caso da pública educacional, é aí, de fato, a área pública. E a minha rede pessoal também, Sarita da Mata Pérez, que eu também divulgo um pouquinho do meu trabalho como consultora, um trabalho mais específico, voltado para colegas advogados, profissionais aí da área do direito que querem aprender um pouco mais, querem conhecer um pouco mais do direito educacional. Legal. Então, como vocês já perceberam, o nosso tema hoje é relacionado ao direito educacional. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você me explicasse brevemente o que é educação especial e qual a importância no sistema educacional. Então, Gi, esse tema da educação especial é um dos temas que mais tem aí gerado dúvidas entre os profissionais da educação, porque nós temos visto um aumento da demanda de alunos que têm ali algum tipo de deficiência. Então, existe um público-alvo da educação especial, que são aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles alunos que ou têm uma deficiência ou têm um transtorno do desenvolvimento. Hoje, nesse termo de transtorno global do desenvolvimento, tem sido incluído o TEA, o transtorno do espectro do autismo. Na verdade, tá vendo aí uma mudança para englobar aí dentro do TEA todos esses tipos de transtornos do desenvolvimento, e também aqueles alunos que têm altas habilidades ou superdotação, crianças que têm ali uma habilidade superior ou um grau de genialidade e que precisam ter um suporte diferenciado dentro da educação. Então, para que o poder público garanta esse direito, preserve esse direito fundamental que é o direito à educação, existe também essa legislação, uma legislação específica para garantir um atendimento especializado para esses alunos que são considerados aí público-alvo da educação especial, tendo em vista que eles têm ali as suas necessidades educacionais especiais, diferenciadas, e precisam receber um tratamento à altura. A escola precisa estar preparada para atender também esses alunos. Então, a gente tem dentro da nossa legislação educacional a modalidade de ensino de educação especial. E essa modalidade de ensino da educação especial, ela perpassa todos os níveis de ensino que nós temos. Então, a gente tem a criança que está ali na faixa etária de educação infantil, mas se ela tiver enquadrada, se ela tiver uma deficiência, se ela tiver algum transtorno no desenvolvimento, ela estará enquadrada na modalidade de educação especial e deverá ter esse suporte. A mesma coisa para as crianças do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. Por isso que a gente fala que a educação especial é uma modalidade transversal, porque ela perpassa todos esses níveis e etapas de ensino que existe no nosso país. Então tem que ter um acompanhamento realmente, né? Desde o início do ingresso ali da criança, né, na educação, já há até uma pesquisa, né, um desenvolvimento ali para que se compreenda a necessidade daquele aluno, né? Isso, eu tenho recebido várias perguntas dos meus alunos, dos seguidores das nossas redes sociais, sobre essa questão da educação infantil. Porque com essa disseminação do conhecimento, as famílias estão mais atentas, o poder público, os órgãos de proteção, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Conselho Tutelar, todos estão hoje em dia mais envolvidos nesse tema. E aí surgem essas dúvidas. Ah, Sarita, mas na educação infantil a gente também precisa oferecer esse atendimento especializado, não é só ali a partir do ensino fundamental, e não. Quando a gente analisa a nossa legislação educacional, a gente vê que essa questão da educação especial, da modalidade de educação especial, ela deve ser oferecida desde a creche, ali, desde quando a criança inicia. Ou seja, a partir do momento que a escola, a equipe escolar identifica aquela necessidade educacional. Então, se essa necessidade já for identificada ali na educação infantil, na creche, na pré-escola, já tem o laudo ali. Isso, a equipe já tem que oferecer esse atendimento, porque quanto antes essa criança receber esse atendimento especializado, ela tem muito mais chances de se desenvolver e seguir ali a sua trajetória escolar, mas também ter uma vida melhor ali, uma vida em sociedade muito melhor. Porque quando a gente fala de educação especial e toda essa questão do atendimento educacional especializado que é assegurado na nossa legislação, a gente precisa entender que esse preparo, essa mobilização para que essa criança se desenvolva e tenha suas necessidades educacionais atendidas, não é só para melhorar ali o seu desenvolvimento cognitivo dentro daquela sua trajetória educacional, mas também para preparar essa criança que tem ali uma deficiência, que tem um transtorno do desenvolvimento,
para que ela tenha uma vida em sociedade melhor. E quais são esses direitos? A gente mencionou, né, que desde o ingresso, então a criança já tem esse direito, né, a educação especial, essas pessoas que têm esse tipo de deficiência. O que a legislação garante? Qual o tipo de direito que eles estão amparados ali, né? Falando no aspecto educacional, essas crianças, esses alunos que estão enquadrados aí nesse público-alvo da educação especial, eles têm que receber um atendimento educacional especializado. E aí, quando a gente analisa as regulamentações que existem hoje, inclusive a legislação que regulamenta os recursos financeiros que custeiam a educação pública no nosso país, nós identificamos que existe um sistema de dupla matrícula para as crianças e adolescentes, alunos que estão na educação pública. Então, hoje, né, essa criança que é público-alvo da educação especial e que está na rede pública de ensino, ou municipal ou estadual, tem direito de estar matriculada na classe comum do ensino regular, ou seja, se ela é uma criança de educação infantil ou de ensino fundamental, ela tem direito de estar incluída naquela classe, juntamente com os demais alunos que não são da educação especial, tá? Porque no nosso país vigora a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, essa criança ela tem que estar inserida numa classe juntamente com os demais alunos. Não existe mais aquela questão, aqueles termos aquelas salas especiais, classes especiais, escolas especiais, onde se reuniam ali só alunos com deficiência. Isso não existe mais no nosso país. Assim, se existir, não deveria existir, tá? Porque essa não é a política de educação especial no nosso país. Então, essa criança, esse aluno, ele tem direito de estar inserido nessa sala, de acordo com a sua faixa etária, e ela tem direito de receber no contraturno escolar o atendimento educacional especializado, que é o famoso AEE, né? Acho que o pessoal tem ouvido muito esse termo hoje em dia. Eu vi muito ali na sua rede social, e daí eu vi bastante. Isso. Que é justamente esse atendimento educacional especializado, que é aquele realizado no contraturno escolar. Então, se a criança frequenta ali de manhã a classe regular, no contraturno, no período da tarde, ela tem direito de receber esse AEE, que tem ali como função complementar a sua formação, tá? Então, se essa criança, ela tem uma dificuldade de aprendizagem que está sendo identificada ali no turno regular, ali no AEE, no contraturno, isso será trabalhado. Se ela é uma criança que precisa aprender a língua de sinais, por exemplo, para se comunicar, porque ela tem ali uma deficiência, então, no contraturno, isso será estimulado, haverá esse atendimento específico para a necessidade dessa criança, para que ela possa ter no turno regular um desenvolvimento melhor, acompanhar, interagir com os outros alunos, interagir com os professores, fazer as atividades. Então, esse AEE, ele é muito específico à necessidade de cada aluno. Tá? Então é isso que a nossa legislação hoje diz, né? Principalmente aqui, assim, para as crianças, para os alunos da rede pública. E, inclusive, neste caso, existe o recebimento ali de recursos financeiros para o poder público em duplicidade, no caso, os recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública. Então, existe o financiamento para esse atendimento em duplicidade. Tá? Quando a gente fala do ensino particular, nós não temos o AEE nesse formato. A criança ela precisa ter ali no seu turno de atendimento que a família contratou, se ela precisar de um acompanhante, de um cuidador, de alguém para auxiliar um intérprete de Libras, essa escola particular ela precisa providenciar, mas as escolas particulares não têm essa obrigação de oferecer esse AEE nesse formato que a gente vê na área pública. Existem outras formas aí de atendimento que aí a família tem que custear. Se essa criança precisa de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta, enfim, essa equipe de profissionais é particular, da família. No caso do aluno da rede pública, não. Nesse AEE, que é realizado numa sala de recursos multifuncionais, essa criança terá todo esse suporte. Não só do professor do AEE, mas também de outros profissionais que eventualmente aquele sistema de ensino tem, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, né? Hoje a gente tem a questão, por lei, de que deve existir na educação os psicólogos e os assistentes sociais da educação. Então, é nesse período que essa criança será assistida. Além de outras questões que envolvem esse atendimento desse AEE, que aí
é necessário verificar se essa criança precisa de um acompanhante, se ela precisa de um cuidador para acompanhá-la até o banheiro, se ela tem uma deficiência e não consegue se alimentar direito, aí você precisa disponibilizar esses profissionais, precisa disponibilizar materiais pedagógicos adaptados a essas necessidades. Então, a partir dessa forma de atendimento educacional, surgem esses outros recursos que a equipe escolar, o sistema de ensino ele vai precisar oferecer para dar todo esse suporte para essa criança. Na verdade, é um atendimento multidisciplinar, Exatamente. ali, né, com vários profissionais e sempre observando a individualidade de cada um, né? Isso. Não dá para simplesmente fazer uma fórmula e aplicar para todos, né? Não existe fórmula na educação especial, não existe padrão. Cada aluno precisa ter uma avaliação individual. E tanto é que essa criança, que esse aluno, ele tem que ter ali um plano de atendimento individualizado. Então, a equipe escolar, os professores que atendem esse aluno vão elaborar um plano educacional para esse aluno, para estabelecer metas, porque muitas vezes esse aluno ele não irá conseguir seguir o mesmo currículo, as mesmas atividades que os outros alunos, mas ele precisa ter um plano de atendimento para que ele atinja a expectativa de aprendizagem de acordo com as suas necessidades educacionais. Então, ele precisa ter essa evolução, mas uma evolução dentro daquilo que a deficiência dele permite ou que o seu transtorno permite. Por isso que é tão importante também o próprio professor, né, estar atualizado, se inteirar realmente do que acontece, apesar de que muitos municípios fornecem, né, atualizações, fornecem treinamentos, mas hoje nós temos um vasto conteúdo também gratuito, né, que é possível, né, acesso. Sim. Então é importante sempre haver esse debate, né? Os profissionais da educação têm buscado bastante a capacitação nesse sentido, porque eles estão sentindo que as famílias estão muito mais engajadas, Sim. as famílias estão tendo acesso a esse tipo de conhecimento, estão cobrando mais do poder público, estão cobrando das escolas, dos diretores, dos professores. E o profissional da educação, ele precisa estar preparado, tanto para atender esse aluno da melhor maneira possível, como também para saber dialogar com essa família, explicar quais são os atendimentos que essa família, que esse aluno tem direito de receber, né? Então, realmente, isso que você falou é bem interessante. Os profissionais estão buscando capacitações porque eles estão vendo que, de fato, está havendo um avanço aí na legislação, está havendo um avanço também na medicina, eu tenho falado muito isso. Como a gente temos visto um avanço na medicina, nas pesquisas, estão aí cobrindo vários tipos de transtornos que não tinham há tempos atrás, a gente não ouvia muito falar de autismo até pouco tempo atrás. E tudo isso em razão do avanço da medicina, da ciência, das pesquisas. Então, tudo isso leva à necessidade de atualização da legislação, e também atualização, capacitação dos profissionais da educação. Sim, muitas pessoas, por ignorância, né, acabam falando, que antigamente não se haviam tantas pessoas com necessidades especiais, com deficiências, com autismo. Nunca se teve tanto autista, mas na verdade é que não se diagnosticava, Exatamente. Né? Por isso que ninguém sabia, né, o que realmente acontecia. Às vezes a pessoa tinha uma dificuldade e aí era visto de outra forma, até discriminado dentro da sala, né? E não era realmente dada a devida importância para o aprendizado de uma forma integral, né? Então passava-se aquela criança até uma vida adulta e ficava sem um diagnóstico fechado. E olha que interessante isso que você está falando. Eu participei de um evento, acho que no ano passado, evento da USP, que foi feito um evento sobre educação especial voltado para o ensino superior, que também é algo novo aí, que a gente também, na nossa época de faculdade, não tinha esse suporte também, não se falava em dar esse suporte para o aluno, que é um aluno da educação especial dentro ali do ensino superior. E lá nesse evento, eles mostraram várias pesquisas, inclusive os professores, a maioria dos professores que estavam ministrando as palestras, são autistas diagnosticados, já adultos, com 35, 38 anos de idade. Por quê? Ou por conhecimento, que aí começaram a conhecer as características do autismo, enfim, e se identificaram com aquilo. E foram buscar. Buscaram ali um diagnóstico,
procuraram ou tiveram filhos com autismo e a partir de terem os seus filhos, buscaram ali o próprio médico. Porque é genético também. E investigou ali por que estava acontecendo. Então, tem muitos adultos que estão hoje se descobrindo e tendo o diagnóstico tardio, digamos assim, passaram às vezes uma vida escolar, ali, uma vida toda, inclusive a vida escolar, com dificuldades, não tiveram suporte e só agora estão tendo esse tipo de conhecimento e buscando ali melhorias para sua qualidade de vida, de acordo ali com o seu nível de suporte, enfim. Mas que bom que essas crianças hoje estão podendo ter acesso a esses recursos de acessibilidade desde ali da infância. Os desafios, então, são vários, né? Sim. Desde do que já foi, né? Do que já passou e o que ainda está por vir, né? E falando, assim, de desafios, eu queria que você mencionasse dentro da questão do público, né, dos municípios, quais são esses principais desafios na gestão da educação municipal? Hoje, a principal dificuldade da Secretaria de Educação é fornecer profissionais de apoio escolar para esses alunos. Por quê? Nós temos recursos financeiros que se financiam a educação pública. Então, na parte de estrutural, na parte de instalação de salas de recursos multifuncionais, materiais pedagógicos, nos últimos anos isso já vem sendo melhorado, já vem sendo suprido. Então, assim, a gente vê que já houve um avanço em termos de estrutura física, de recursos ali pedagógicos para esses alunos. Já existe uma conscientização disso. E é claro que tem muitos sistemas de ensino, se a gente for pensar no nosso país, que tem aí mais de 5 mil sistemas de ensino, mais de 5 mil municípios, obviamente nem todos têm essa estrutura para fazer esse atendimento especializado, mas isso já melhorou muito. Mas o que eu vejo de maior dificuldade agora é a contratação de profissionais para fazer esse apoio para esses alunos. Porque a legislação, ela dá ali orientações para que esses alunos tenham um profissional de apoio para atender às suas necessidades educacionais especiais, caso precisem. Tá? Então, o que acontece? Isso acaba impactando ali no orçamento do poder público, porque ele precisa contratar mais pessoas. E a gente sabe que na administração pública, vocês também que trabalham com administração pública, o grande calcanhar de Aquiles é a folha de pagamento, é a contratação de servidores. E isso consome ali grande parte do orçamento público. Então, é sempre o desafio contratar pessoas e também capacitar esses profissionais. Então, eu vejo que o maior desafio hoje é oferecer esses profissionais de apoio escolar, seja um cuidador, um professor auxiliar, e aí a legislação nos dá algumas soluções, algum norte, porque nem todos os alunos precisam desses profissionais. Tá? Tem criança que tem ali uma deficiência ou tem autismo, mas é um nível de suporte 1, não precisa, a criança ela interage, ela se comunica, ela tem ali... Então, às vezes ela não precisa ali do profissional o tempo todo. Mas às vezes a família exige. E aí ficam todas essas questões. Precisa, não precisa? Contrata, não contrata? Eu, inclusive, ia perguntar dessa questão da necessidade da contratação desses professores, né, de cuidadores. No caso, são professores auxiliares, né? Eles ficam dentro, ficam no contraturno, como que funciona, né? Eu digo que existem basicamente 2 perfis de profissionais de apoio escolar para esses alunos, que a gente encontra ali na legislação. Se a gente analisa ali o Estatuto da Pessoa com Deficiência e algumas outras normativas do Conselho Nacional de Educação, a gente identifica a figura do profissional de apoio escolar, que seria aquele profissional que ele não é pedagogo, ele não precisa ter conhecimento no magistério e que ele vai auxiliar esses alunos da educação especial em atividades de higiene, locomoção e alimentação. Então, é aquela criança que, pedagogicamente, dentro da sala de aula, ela acompanha as atividades, ela interage, ela se socializa, o professor passa as atividades para ela. No entanto, às vezes, em razão de uma deficiência física, por exemplo, um cadeirante, um aluno que é cadeirante, dentro da sala de aula, normal, ele acompanha tudo intelectualmente, mas às vezes, para ir ao banheiro, ele vai precisar do apoio ali de um profissional na parte ou de locomoção ou na sua higiene, tá? Então, o primeiro tipo de profissional seria esse profissional de apoio escolar, que eu digo que tem características de cuidador, tá? Seria ali
Por quê? Porque ele auxilia esse aluno nessas atividades primárias, alimentação, higiene, locomoção. Então, ele é chamado quando precisa. Ah, a criança precisa ir ao banheiro, ela tem alguma... Ah, então chama o profissional de apoio. Na hora do intervalo, ela precisa de ajuda na alimentação, chama esse profissional. Ou dentro da sala de aula mesmo, às vezes ele precisa de um apoio, ele chama esse profissional. Nem sempre ele vai precisar ficar o tempo todo ali na sala de aula, porque pedagogicamente essa criança já está sendo assistida pelo professor titular da classe. Mas em outros casos, há algumas crianças que precisam ali de um atendimento pedagógico mais específico, tem uma deficiência intelectual, tem algum tipo de defasagem intelectual, aí elas vão precisar sim de um suporte dentro da sala de aula. Porque pode ser que o professor, naquele caso, não consiga dar a atenção que aquela criança precisa, tá? Em detrimento ali dos outros alunos e tal. Então, em alguns casos, os alunos precisam de um profissional que tenha conhecimento pedagógico para estar ali dentro da sala de aula, auxiliando o aluno e trabalhando ali em parceria com o professor titular, que aí é o chamado professor auxiliar. Esse profissional com essa característica aí de pedagógica, que seria o chamado acompanhante especializado, a gente encontra isso na legislação do autismo. Então, existe uma lei do autismo, se eu não me engano, é a lei 12.764 de 2012. Depois a Raquel vê e confirma aí para mim. Eu sempre são tantas leis. É uma lei de 2012 que instituiu a política das pessoas, a política nacional das pessoas com autismo. E essa lei foi a primeira lei ali que trouxe essa figura do acompanhante especializado para os alunos autistas, que a gente usa como fundamento legal não somente para os autistas, mas para todas as crianças, todos os alunos que precisam desse suporte, tá? Desse acompanhamento. Então, seria um acompanhamento especializado, porque talvez esse profissional precise ter um conhecimento pedagógico ali para auxiliar o aluno dentro da sala de aula, tá? Mas quem define isso é a equipe escolar. Quem tem competência para avaliar se essa criança precisa ou não de acompanhamento, e se caso ela precise, qual é o perfil desse profissional? Ah, é um profissional só para acompanhar ele em atividades ali de alimentação, higiene e locomoção? Não, é um aluno que precisa de um acompanhamento dentro da sala de aula. Quem vai definir isso, se precisa ou não precisa, e qual o perfil do profissional é a equipe escolar. Só que o que a gente vê não é isso. Até ia já entrar nessa outra parte aqui, que são as demandas judiciais da contratação desses profissionais, né? Porque muitas vezes os pais realmente querem o melhor para os filhos. Então, tendem a compreender, né, que o filho será atendido se houver esse profissional 100% do tempo destinado ao filho, né? E acabam surgindo, né, muitas demandas e impactando também no orçamento das prefeituras, sim, né? Sim. Então é um conglomerado ali de informações e de consequências também. Mas eu queria que você mencionasse, né, essa real importância, essa identificação da necessidade desse profissional e o que essas demandas causam também, né, para os municípios. É isso mesmo, acontece muito. Muitas vezes a família ali, no intuito de oferecer o melhor para o seu filho, buscam tanto ou no médico, no médico particular dessa criança, que emite ali um laudo, além de atestar a deficiência ali que aquela criança tem ou o transtorno que ela tem, coloca lá, precisa de professor auxiliar. E aí essa família chega na escola com esse documento médico, um laudo médico, dizendo que essa criança precisa. Ou vão até o Poder Judiciário, vão até o Ministério Público ou o Conselho Tutelar buscar esse tipo de atendimento, porque acreditam que o seu filho tem o direito, está na legislação, e meu filho não está recebendo esse atendimento. No entanto, o que nós identificamos junto aí aos profissionais que são da área pedagógica? Que nem todas as crianças, nem todos os alunos precisam desse profissional.
Não é porque a criança tem uma deficiência ou ela tem um transtorno que ela precisa ter o tempo todo ali à disposição um profissional de apoio. Muitas vezes, se você disponibiliza isso, você acaba tirando a autonomia da criança. Você tira dela a capacidade de se socializar com os demais. Então, isso acaba sendo uma exclusão e não uma inclusão. Então, a equipe escolar, os profissionais de educação, os professores, os diretores, eles precisam estar preparados, eles precisam conhecer a legislação para poder orientar essas famílias. Porque a gente entende que a família chega ali querendo o melhor para o seu filho, como você colocou. Mas a equipe escolar precisa estar preparada para conversar com essa família e mostrar para essa família que do ponto de vista pedagógico, educacional, ela está recebendo um atendimento melhor para o que ela precisa. Então, se essa criança não precisa do atendimento, a escola precisa mostrar, ó, família, seu filho, ele está desenvolvendo essas atividades, ele se socializa, ele vai ao banheiro sozinho, ele interage no horário do intervalo com os outros alunos, ele não precisa de apoio em atividade de alimentação. Dentro da sala de aula, ele tem um plano de atendimento educacional e ele está avançando. O professor da sala está conseguindo cumprir ali, avaliar o aluno e cumprir, e fazer com que ele cumpra as metas pedagógicas que foram estabelecidas. Então, cabe muito ali também a equipe escolar estar preparada para dialogar com essa família e mostrar ali que essa criança está tendo o melhor atendimento. E quando a criança precisa realmente do suporte, do apoio, aí sim, cabe ao poder público oferecer esse suporte. Tá? E aí, por isso que cada caso é um caso. Então, as demandas judiciais que acontecem, a maior parte das demandas que nós vemos no âmbito da educação hoje em dia é com relação à contratação de profissionais para alunos da educação especial. Tem algum município que você presenciou a implementação dessas boas práticas de gestão, que você pode mencionar, ou algum exemplo de inovação que trouxeram, assim, que, olha, seria um exemplo a ser seguido, um ideal a ser alcançado em todos os municípios? Tem algo que você pode até recomendar para quem está assistindo, que seria interessante, né? Assim, de maneira geral, o que eu tenho visto, que eu tenho ficado feliz até em ver que alguns municípios que têm ali o desejo de melhor atender o aluno, têm capacitado seus profissionais. Porque o que acontece? Muitas vezes, na prefeitura, ali no quadro de pessoal, você já tem profissionais que dão ali o suporte para o aluno na hora do intervalo, você já tem um inspetor de alunos, você já tem ali um auxiliar de vida escolar, o próprio professor titular da sala. Então, o que eu tenho visto de boas práticas é o esforço do poder público em capacitar os profissionais que já tem ali no seu quadro, tá? Porque não basta só contratar também, você precisa dar o suporte para esse profissional, né? Então, o que eu tenho visto é justamente essa capacitação dos profissionais. E também, no caso, as contratações quando são necessárias. Mas quando esse profissional chega no quadro ali de servidores, ele precisa de conhecimento. Ele precisa entender o que é o aluno de educação especial, quais são as características desses alunos, por que um aluno precisa de um suporte e o outro não. Então, assim, o que eu tenho visto de boas práticas é, de fato, a capacitação do quadro de pessoal, porque não basta só contratar, tá? É preciso que esse profissional esteja preparado para atuar com esse aluno, para atender a necessidade específica desse aluno. E outros casos de municípios que eu atendo, que eu vejo a estrutura física de fato que oferecem para esses alunos. Então, tem ali centros de educação especial, classes de salas de recursos multifuncionais equipadas, com profissionais, com vários tipos de profissionais ali à disposição do aluno, que fazem os planos de atendimento, né? Uma das grandes deficiências que eu tenho visto também, falando um pouco aí da parte pedagógica, é que a não existência desses planos de atendimento. Então, quando são elaborados os planos de atendimento, você traz mais segurança para o profissional, que ele se sente mais seguro, ele sabe que como ele tem que direcionar o trabalho com aquela criança. Porque o profissional da educação fica inseguro quando ele recebe uma criança com deficiência na sua sala. Com certeza. Né? Então, ele precisa ter essa segurança, mas ele também precisa
ter o apoio do ponto de vista de recursos, ele precisa ter o suporte ali, ele precisa de materiais didáticos, ele precisa de estrutura, de física, recursos pedagógicos. Então, tem municípios que têm feito um trabalho fantástico na área de educação especial, tem dado aí todo o suporte que esses alunos precisam. O público, às vezes, está amparando até mais do que o privado, Sim, né? Com certeza. Atende mais as necessidades, até porque é, de certa forma, obrigado, né? Mas realmente tem esse cumprimento, né, desses deveres, Sim. o oferecimento dos direitos, né, desses alunos, então tem um amparo realmente. Então, e o aluno é visto e percebido dentro daquele contexto e procura se desenvolver aquilo, né? Tanto em relação às salas, né? Há um preparo, né? Tem um desenvolvimento, tem um estudo. Hoje nenhum professor chega em sala de aula sem um plano de aula, Sim. né? E quando se tem um aluno especial, o que é difícil hoje uma sala não ter, né? Dentro das suas particularidades, mais ou menos, né? Muitas salas tem TDAH, tem déficit de atenção, tem autista, tem deficientes de forma geral, né? Ou às vezes até a superdotação. Sim. Então, dentro de uma sala tem uma gama de pessoas ali que tem as suas necessidades, né? Sim. Então é importante a observação real, né? E o público vem atendendo, né? O sistema público vem atendendo todas as. Eu vejo muito isso, principalmente os municípios, as redes municipais. Sim. Porque a gente tem ali, como competência da rede estadual, o ensino fundamental e o ensino médio. E para os municípios acaba ficando a educação infantil e também o ensino fundamental. Mas muitas redes têm ali só o fundamental anos iniciais. E eu vejo assim, a preocupação das famílias quando essa criança está terminando ali o ensino fundamental na rede municipal, com todo esse suporte, com toda essa estrutura, e precisa ir para a rede estadual, e ir para uma escola de ensino fundamental 2, ou precisa ir para o ensino médio, que não dá o suporte que eu vejo hoje que os municípios dão. Tá? E no âmbito das escolas particulares, eles não têm esse formato de AEE no contraturno, né? Aí cabe à família, já que ela arca ali com o ônus do ensino particular, tem condições, se essa criança precisa de um psicopedagogo, se ela precisa de um psicólogo, se ela precisa de um fono, ela tem que buscar isso particular. O que a escola particular tem que oferecer dentro do turno que o aluno está são, logicamente, todo o apoio que ele precisa. Mas eu vejo que no âmbito público, no âmbito da educação pública, essa estrutura é muito melhor para o aluno. Tomara que propague, né, para todo o sistema realmente educacional brasileiro, né? Que a intenção é cada dia melhorar, até porque como surgem muitas demandas, a necessidade de atualizar, de conhecer é muito grande, né? E em relação a essas demandas, eu queria te perguntar o seguinte: quais são os passos concretos que o município ele pode pode tomar, né, para atender essas demandas? No caso, a gente precisa fazer, os municípios, eles precisam fazer um trabalho preventivo mesmo, de não deixar que essas demandas cheguem ao Poder Judiciário. Então, precisa estruturar ali a sua educação especial, regulamentar a educação especial no âmbito do seu sistema de ensino, capacitar os seus profissionais para orientar essas famílias sobre o melhor atendimento, o atendimento que esse aluno está recebendo ali na escola, para que essa demanda não chegue. Mas caso essa demanda chegue ao Poder Judiciário, essa equipe educacional, essa equipe de profissionais da educação, precisam também saber e demonstrar via relatórios, documentos escolares, como que o atendimento está sendo feito. Porque muitas vezes, se você cai ali na mão de um juiz, se a escola não explicar para o juiz, não conseguir demonstrar e comprovar para o juiz que aquela criança está recebendo o melhor atendimento, na dúvida o juiz vai mandar contratar o profissional. Sim. Então, muitas vezes, o que eu vejo nas demandas judiciais, não é feita uma boa defesa.
A escola, e aí, né, toda essa explicação deveria partir da escola para o jurídico da prefeitura, que é quem faz a defesa. Por isso a importância da consultoria, né? Por isso a importância da consultoria. Acaba que a escola não consegue passar essas informações ali para a Procuradoria Jurídica do município, que não consegue, às vezes, demonstrar para o juiz, por meio ali da defesa, como que é o atendimento dessa criança, desse aluno. E aí, na dúvida, o juiz vai mandar contratar. Então, a importância realmente é o planejamento estratégico. Sim. E a capacitação dos profissionais. Sim, sim. Eles precisam estar preparados para receber esse aluno, do ponto de vista também de regulamentação, desse município estar ali, desse sistema de ensino estar com as suas normativas em dia, que dê suporte para o profissional trabalhar da melhor maneira, evitar ali que essa demanda chegue ao Poder Judiciário, mas caso chegue, que esses profissionais estejam capacitados para demonstrar para esse Poder Judiciário que aquela forma de atendimento que está sendo oferecida para o aluno é melhor. Sempre é melhor? Nem sempre. Pode ser que determinadas demandas cheguem ao Poder Judiciário porque o poder público, a escola, não está cumprindo com o seu papel. Pode acontecer, né? Mas, na maioria das vezes, o que eu vejo é ao contrário. A escola está fazendo, está cumprindo, mas, às vezes, perde uma demanda judicial porque não conseguiu demonstrar isso. Daí a importância dos documentos escolares, de você ter uma resolução desse trabalho preventivo, né? Estratégico, organizacional, de regulamentar ali como que é o atendimento, fazer os planos de atendimento, documentar tudo. Tem alguma consideração final? Já estamos partindo finalmente. De forma geral, alguma coisa a complementar aqui? De maneira geral, assim, o que eu vejo e que eu tenho ficado até muito feliz é o desejo desses profissionais da educação de buscarem conhecimento. Nós que trabalhamos aí, vocês da GEPAN, que trabalham também nessa área de capacitação de servidores públicos, eu aqui na minha área mais de legislação educacional, quando você vê que um profissional, um servidor público, ele busca conhecimento, é porque ele quer fazer o melhor. Sim. Quando um prefeito, um gestor público busca uma consultoria, é porque ele quer fazer o melhor, nunca ele quer fazer é porque ele quer fazer certo. Então eu tenho ficado muito feliz de ter profissionais da educação, servidores públicos buscando esse tipo de conhecimento, que é porque realmente querem fazer o melhor pelos alunos. Estão engajados. E sem o profissional, o servidor público, eu sempre falo, né? O servidor público é o Estado em ação. Como que o poder público cumpre o seu papel? Cumpre lá que ele tem que oferecer saúde, educação, segurança pública. É por meio do servidor. O servidor público é um instrumento. O serviço educacional público gratuito só chega para o aluno por conta do servidor. A saúde só chega para a população por conta dos servidores. Então, esses profissionais, esses servidores públicos, eles precisam estar fortalecidos, eles precisam ser valorizados, eles precisam ser capacitados. Então, quanto mais a gente vê essa busca por conhecimento, eu fico muito feliz, porque eu tenho visto isso, principalmente na educação especial, na parte de legislação, que esses profissionais têm buscado conhecimento. Maravilha! E olha quanto conhecimento tivemos aqui hoje, né? Então eu agradeço a doutora Sarita pela disposição numa manhã fria. Hoje está bem frio. Então, muito obrigada, Sarita. É um prazer recebê-la. Sempre é um prazer. Espero que a gente possa futuramente fechar novas parcerias, estabelecer novos contatos. Eu espero que você que nos assiste tenha gostado do nosso conteúdo. Deixe seu comentário, deixe a sua sugestão. Se quiser perguntar alguma coisa também, pode deixar lá nos comentários ali do vídeo. Fiquem à vontade, a intenção é sempre trazer algum assunto que possa ser interesse, que possa despertar algo e possa trazer algum tipo de conhecimento, como a doutora mesmo nos orientou aqui, que é extremamente importante a busca e a capacitação em relação as normas, a legislação vigente. Então, se você quer saber um pouco mais, já segue a Pública Educacional no Instagram, segue a GEPAN também, GEPAN Consultoria.
ativa o sininho lá no YouTube para receber os nossos vídeos, os nossos conteúdos assim que são lançados. E muito obrigada. Obrigada à doutora Raquel, que está aqui também, ao Guilherme, nosso suporte, o pessoal da GEPAN de uma forma geral. Agradeço. Obrigada, eu que agradeço, Gi, a toda a equipe da GEPAN, que sempre me recebe com muito carinho, sempre me dá a oportunidade de vir falar sobre educação, sobre legislação educacional, nos cursos, nos eventos. Adorei participar aqui do podcast, acho que a gente podia ficar o dia inteiro conversando, tem assunto. Tem, assunto nunca falta, né? Não falta. Então, eu que agradeço o convite, me coloco à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para a GEPAN. Me acompanhem também nas redes sociais, porque lá a gente compartilha muito conteúdo, né? O pessoal está sempre perguntando, estou lá nas redes sociais. Aquela caixinha de perguntas, eu sempre vejo. Muito obrigada, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio e continuem nos acompanhando no GEPANcast. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.